Você estava dizendo que teve que estudar bastante, foi através da educação que Sim. você descobriu a luz do final do túnel. Foi assim comigo também. Conta um pouquinho aí, como é que você conseguiu já chegar a ser uma pessoa já de sucesso, inclusive já com o terceiro livro ou o quarto livro? Terceiro livro Terceiro esse. livro que eu recebo aqui, ó, muito, muito obrigado, né? E que tem a ver com você também, né? Fala de riqueza, faça a comunicação enriquecer você. Faça sua comunicação enriquecer Isso. você, né? Vou ler aqui com o prefácio do amigo Joel J. Muito legal. Isso. É interessante porque eu já ouvi vários podcasts, acompanho muito também, e me identifico demais com a sua história quando você fala de saiu de engraxate, né? No meu caso, eu saí de vendedora de amostrinhas usadas da Avon, que minha avó me dava para vender com 7 anos de idade. E nessa época, assim, na infância, eu e minha mãe, nós tivemos que fazer algumas escolhas. E uma das escolhas que a gente teve que fazer é, vamos andar de ônibus ou comer, porque a gente não tinha dinheiro para os dois. E em alguns momentos a gente falou, ó, vamos a pé, 2 horas de caminhada, e aí a gente faz um lanche, porque tava com tanta fome, falou, vamos comer e a gente vai a pé depois para casa mesmo. E nisso me deu um desejo muito grande, assim, de vencer na vida, sabe? Então, quando você fala de obstinado, eu abraço essa ideia, essa causa totalmente, porque eu vejo que tudo que me fez chegar até onde eu cheguei é porque eu realmente tenho essa sede de crescer, de vencer na vida, de ser obstinada. E aí você contou aqui uma frase bem no início do podcast que eu falei, nossa, é isso. Porque com 23 anos, eu comecei a trabalhar numa faculdade na época e eu era vendedora. Eu vendia curso de pós-graduação. Então, eu vim também dessa área de faculdade, acadêmica. E nessa época, eu ganhava R$ 500 por mês. E aí, eu lembro que eu trabalhava de segunda a segunda-feira, 15 horas por dia, sábado, domingo, feriado. E as pessoas falam, Tati, mas você só ganha E o R$ 500. salário mínimo era quanto na época? Eu acho que o salário mínimo era em torno de R$ 500. R$ 500. Eu ganhava o salário mínimo na época. Tanto é que esses dias um amigo meu falou, Tati, eu fui fazer o cálculo do salário mínimo para ver o quanto que você chegou depois. Que aí eu vou chegar lá. E ele falou assim, nossa, seu salário ficou muito alto depois disso. Por quê? Eu comecei com R$ 500, só que eu trabalhava mais que todo mundo naquela empresa. E as pessoas não entendiam. Tati, mas você só ganha R$ 500, por que você trabalha desse tanto? E eu falei, eu trabalho 10 vezes, 100 vezes mais do que eu ganho. Por quê? Porque eu quero crescer. E eu sei que a lei do universo é muito a lei de dar e receber. Então, quando você doa muito, quando você entrega muito, a receita ela vai chegar para você também, sabe? E eu tenho uma coisa comigo que eu trabalho, tudo que eu faço, tudo que eu vou colocar as mãos é para Deus. E se eu vou fazer para Deus, eu vou fazer com máxima entrega, com máxima excelência, porque é meu nome, é minha marca que está em jogo. Eu faço, não é para homens, eu não faço, né? Porque às vezes as pessoas ficam assim: ah, mas o chefe não me valoriza, então por isso eu não vou entregar, tal. Eu não, independente se o líder me apoiasse ou não, se ele me reconhecesse ou não, eu fazia o meu melhor. Essa época que você trabalhava na faculdade, você tinha quantos anos? 23. Então, 23 anos. Nisso eu já já tinha era experimentado, intraempreendedora, né? já... Porque eu já procurava fazer diferente, com criatividade, com inovação, fazer mais que os outros. Isso é ser Exatamente. intraempreendedor ou empreendedor, né? As pessoas que vivem no meio da multidão, né, no meio da manada, fazendo a mesma coisa, essas pessoas não são empreendedoras. Exatamente. E assim, o que que é legal? Antes disso, eu tinha tentado de tudo, marketing multinível, já tinha vendido semi-joias, só que eu não tinha tido uma escola até então. Então eu fracassei em tudo e eu não tinha referência em casa, porque minha mãe não tinha graduação. Meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos. Então eu não tinha referencial nenhum perto de mim e eu tava fracassando, mas eu era motivada. E aí a motivação fazia não me deixava desistir nunca. Quando eu entrei na faculdade, foi onde eu dei o salto. Por quê? Porque eu comecei a mergulhar. Eu ia e ficava na portinha da sala de MBA, assistindo às aulas de MBA. E eu lembro que depois o líder liberou pra gente poder fazer os MBAs também. E eu fiz 3 MBAs, fiz um mestrado. E o pessoal falou, Tati, só estuda, que é isso? Eu era piolho, todo final de semana em sala de aula. E esse conhecimento me fez dar um salto assim na minha carreira, a ponto de em 5 anos sair de um salário de R$ 500 para um salário de R$ 50 mil por mês. Eita. Caramba, aí... que na época, se corrigir pela inflação, deve ser hoje uns 80, 90 mil. Exatamente. Eles fizeram o cálculo pelo salário mínimo da época, que aí pegou lá na carteira de trabalho e tal. Falou, tá, já era pra você estar ganhando uns 120 mil reais de salário. Já era uma função de gestora, de líder? Aí eu já era diretora comercial e marketing da faculdade. Aí eu já era executiva em nível nacional. Eu não vou perguntar qual é a faculdade, até para você não falar da concorrente. Sim, só uma apoiadora aqui, mas sim. Que legal, né? E isso tem o quê? Tem uns 8 anos que eu saí de lá para montar minha empresa hoje, meu instituto. Que empresa? Sem império, você tem império. A sua empresa hoje já tem 8 anos. 8 anos.
8 anos de empresa. Então, sucesso aí, aí.